E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E hoje, o tema de hoje é a Alta Idade Média. Então fique aí, não saia daí que eu vou falar hoje como que foi a Alta Idade Média. A Idade Média foi um período da história, um período que durou vários séculos, entre a Idade Antiga, entre a queda do Império Romano do Ocidente e a descoberta da América em 1492. Então foram séculos de história onde muita coisa aconteceu. A nomenclatura e a forma que ela foi vista ao longo do tempo, por muito tempo, durante séculos, a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. Idade Média, chamamos de Idade Média porque ela foi intermediária entre a Antiguidade e a Idade Moderna, os descobrimentos e tudo mais. As pessoas que vieram depois da Idade Média, principalmente os homens do Renascimento e os homens do Iluminismo, viam a Idade Média com maus olhos, porque na Idade Média o conhecimento científico era muito limitado e a Igreja controlava muito a vida das pessoas. Então, eles viam isso como negativo. Então, essa classificação negativa da Idade Média, eles chamaram de Idade das Trevas, porque era esse processo, né, do negativismo, né, na qual aqui vem falar que eles viam os homens do Renascimento e os homens do Iluminismo, eles viam a Idade Média com maus olhos, porque o conhecimento científico era muito limitado e a Igreja controlava muito a vida das pessoas. Então, por isso que eles viam, né, como negativo. Então, essa classificação negativa da Idade Média, eles chamaram de Idade das Trevas. Ou seja, como se a Idade Média tivesse sido um período de muita escuridão e depois do Renascimento, depois do Iluminismo, tivesse sido um momento de iluminação, de elucidação, onde o ser humano conseguiu se expressar. Contudo, a Idade Média foi um período super interessante que fez parte da nossa cultura até hoje, aonde foi alimentado a maior parte dos contos de fada, foram inventados as universidades, os bancos, as cidades. Foi um período super importante para tudo que a gente vive hoje. A Idade Média começou em 476 depois de Cristo, porque foi quando os povos bárbaros invadiram e acabaram com o Império Romano do Ocidente. A partir do momento que os bárbaros invadiram e acabaram com o Império Romano do Ocidente, foi aí que começou a Idade Média. O período romano e o período romano do Ocidente, isso é muito importante. O Império Romano se dividiu em dois, porque ele estava muito grande. Então são dois. O primeiro Império Romano é o Império Romano do Ocidente e segundo, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele vai começar a ter relações com povos que hoje a gente chama de árabe, por mais de 1000 anos. Vai se chamar Império Bizantino. A Igreja Ortodoxa vai ser muito importante na Idade Média. O Império Romano vai passar por muitas crises e aí, no ano de 476, o povo bárbaro vai assassinar o último imperador romano. E aí ele vai acabar por completo. Vários povos bárbaros já tinham começado a assentar-se nas regiões de Ocidente, só que começa a quitar suas dívidas e aí eles dominaram completamente a parte ocidental da Europa. Ao invés de ser aquele Império Romano do Ocidente, ela vai se tornar vários povos. Por exemplo, o Reino da França depois vai virar o Reino Germano. Depois vai virar a Alemanha. Vários povos bárbaros que a gente chama de bárbaro, vários povos vão brigar por aquelas regiões
o Ocidente vai começar a se fragmentar. Tanto que hoje tem dezenas de países lá no Ocidente da Europa. A Idade Média é dividida em duas partes, que é a Alta e a Baixa Idade Média. Né? Então a Idade Média é dividida em duas partes, a Alta e a Baixa. A Alta, a Idade Média é tipo, eu vou dar um exemplo, tá? A Idade Média é tipo um morro. Você começa no alto do morro, lá tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tendo uma vista maravilhosa, e aí você vai descendo o morro, onde tá tudo meio ruim. A Alta Idade Média foi onde o feudalismo começou a nascer. A Idade Média começou a ser formada e a Baixa Idade Média foi quando o feudalismo estava 100% estabelecido. Então, a Alta Idade Média foi quando nasceu o feudalismo, né? E a Baixa Idade Média foi quando o feudalismo ele já estava 100% estabelecido. E a Baixa Idade Média foi quando tudo começou a dar errado. Quando teve peste negra, quando teve crise, teve fome. A Alta Idade Média foi meio que melhor que a Baixa Idade Média. O ponto mais importante, provavelmente, da Idade Média é o famoso feudalismo. O feudalismo é uma coisa que a gente vai entender agora. Como que ele surgiu, o feudalismo, como era o feudalismo, e depois como que ele acabou no final da Idade Média. Vamos lá. Quando os povos germânicos, quando os povos bárbaros estavam começando a chegar perto do Império Romano, os romanos começaram a ter uma certa mistura de sua cultura com esses povos. Porque muitas vezes os romanos vendiam terra aos povos bárbaros, deixavam os bárbaros estabelecerem nas terras romanas, e acontece que ocorreu uma troca cultural entre esses povos. Além disso, o que aconteceu foi que quando os bárbaros estavam invadindo violentamente o Império Romano, muitas pessoas começaram a fugir das cidades romanas porque era perigoso estar na cidade com as invasões bárbaras. Os bárbaros iam lá saquear e acabavam matando pessoas. Era uma coisa violenta. Então, no final da antiguidade, muitas pessoas começaram a fugir das cidades e ir para os campos. Esses latifundiários, essas pessoas que tinham essas terras, deixaram esses cidadãos, esses camponeses, se estabelecerem nas suas terras, mas em troca de alguns favores. E aos poucos, essa troca de favores, essa troca de eu posso morar na sua terra, se eu te pagar alguns imposto, vai virar o feudalismo. O feudalismo era essa divisão de terra, de favores, era esse tipo de coisa. Então o feudalismo, ele era divisão de terras, de favores, tá? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. A minha casa é um feudo. Eu sou o rei. A minha casa é o meu reino. Eu não vou cuidar da minha casa sozinho. Eu vou delegar tarefa. Até porque a gente está num período perigoso. A gente está num período de invasões bárbaras. Então, o mais importante é garantir a minha segurança. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na minha casa? Eu vou fazer um muro em volta, né? E aí o que os nobres começaram a fazer? Castelos, porque os nobres viviam numa casa grande, numa mansão, que acabou virando castelo, mas era muito importante que eles fizessem muralha em volta. E aí eles começaram a murar os castelos, porque se tivesse algum perigo, se tivesse alguma guerra, alguma invasão, todos os camponeses podiam entrar dentro das muralhas do castelo e ia ficar tudo bem. Primeiramente, eu vou fazer muralhas
em volta do castelo. E segundo, eu preciso de um exército para me proteger, porque não é seguro viver na Idade Média. Então, o que os donos da terra, os reis, começaram a fazer? Aliança com os nobres. Essas alianças vai ser aliança de suzerania e vassalagem. Você com certeza já ouviu falar, né, de um desses nomes aí. O suzerano era o dono da terra. Pode ser tanto eu, o rei, ou de uma das pessoas que eu dei a minha casa. Por exemplo, eu sou o rei. Aqui da minha casa, eu dei a sala da minha casa para o nobre, então cada um desses nobres administra um pedaço do meu reino. Só que o mais importante é que se ocorrer alguma guerra, a gente vai conseguir proteger a minha casa, então essa é a relação de suzerania e vassalagem. Vassalagem. E vai me proteger também. Isso é muito importante, tá, gente? Não confundam, isso é muito importante. A relação de suzerania e vassalagem não são entre o senhor e o servo inferior. Não. São entre dois nobres, estão lados iguais, na mesma pirâmide da sociedade. Não é que um é superior ao outro, não. É uma troca de valores entre iguais, onde o suzerano fornece terras, poder para o vassalo e o vassalo fornece apoio militar. O que acontece? Tem o suzerano e o vassalo, mas também tem os camponeses que vivem nos seus feudos. Os camponeses que cuidam dos feudos, que abrem a terra, eles vão ser o que? Servos. Eles vão ser o que? Eles vão ser servos, né? Porque o que acontece? Isso. Para ele morar na minha terra, tirar sustento dele aqui na minha terra, para ele plantar minha terra, não é de graça, ele vai ter que pagar tributo a mim. No final da Idade Média, eles vão surgir novas formas sociais, numa divisão de trabalho. Para ele morar aqui na minha terra, tirar o sustento dele aqui na minha terra, para ele plantar minha terra, não é de graça. Ele vai ter que pagar um tributo a mim. Essa forma de relação entre os servos e os nobres e os camponeses gerou a servidão, porque os camponeses eles não eram escravos. Eles recebem o salário, eles recebem o sustento deles. Eles são pessoas livres, mas eles estão presos à terra, porque eles recebem tão pouco pelo trabalho deles, e eles vão ter que pagar tantos os impostos que eles nunca vão conseguir ascender socialmente, eles nunca vão conseguir ajuntar dinheiro suficiente para ter que ir embora do feudo. Até porque, embora do feudo, para onde eles vão? Se eles forem embora do feudo, para onde eles vão? Para onde eles vão? Vão para a cidade, que é perigoso, ou viver no meio do nada? Eles precisam pagar uma série de impostos, que são, por exemplo, a corvéia, a talha e a banalidade, que são nomes que talvez vocês já tenham ouvido. Então, por exemplo, eu sou um servo. Primeiramente, que neste cômodo é o feudo que eu moro. Eu não posso plantar neste cômodo inteiro. Às vezes eu tenho só a metade do cômodo que eu posso plantar. E a outra metade é o território do meu senhor. Ok? Ok, pessoal? Então, o que acontece? Eu planto a minha terra,
mas pelo menos uma vez na semana eu tenho que trabalhar na terra do Senhor e também tenho que trabalhar para o Senhor aqui e plantar as coisas dele, ok? Agora outro imposto que eu tenho que pagar quando eu fizer a minha colheita, uma parte da minha colheita eu tenho que dar ao Senhor. Outro imposto, eu plantei trigo, colhi trigo, quero fazer um pão, para usar o forno, para usar qualquer instrumento, eu tenho que pagar outra taxa ao meu Senhor. Vocês estão percebendo que, como eu estou pagando muita coisa e estou recebendo pouca coisa, eu nunca vou conseguir sair desse feudo. Sem contar que para você ser nobre, para você ter direito à terra, ser um sucerano ou vassalo, você tem que ser nobre. E para você ser nobre, você tem que ter nascido nobre ou comprar um título de nobreza, que era muito caro. Então, isso fez o quê? Uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? É uma sociedade em que você não consegue mudar de classe social. Eu nasci um camponês, vou morrer um camponês. Eu nunca vou conseguir virar um nobre. Eu nasci nobre, vou viver a vida inteira de privilégio e vou morrer nobre. A sociedade medieval é meio que dual, onde as classes elas não se misturam, onde não tem a possibilidade de exceção até o nascimento da burguesia. A Igreja Católica é super importante na Idade Média, que ela vai ser a instituição mais importante de toda a Idade Média. Até hoje a Igreja tem super influência no mundo. O cristianismo nasceu no Império Romano, mas ele começou a ser institucionalizado, começou a ser criado igrejas, padres, bispo. E a Igreja, quando o Império Romano do Ocidente acabou, ela não acabou junto com o Império Romano. Mas como que a Igreja sobreviveu todo esse tempo? Ela basicamente se ajuntou à política. Ela ficou muito poderosa, primeiramente porque muita gente acreditava no cristianismo, até porque o cristianismo em muitos momentos foi uma religião obrigatória para as pessoas, mas porque a Igreja conseguiu se ajuntar à política, conseguiu se juntar aos imperadores que se converteram ao cristianismo. Rei Clovis, rei dos Francos, ele decidiu ser batizado para ser rei. E o que aconteceu? Ele ia ser rei dos Francos, ele era o sucessor do trono e ele decidiu que na coroação dele, ele queria ser batizado pelo Papa. O que isso significa? Ele queria a bênção da igreja para ser o rei, e a partir daí os reis começaram a ser batizados também, porque para eles era importante a aprovação da igreja para o seu reinado. Isso só é bom, isso só é um exemplo para vocês entenderem. Como que a igreja era importante na Idade Média? A igreja era soberana e o Papa era superior aos reis. Então a igreja ela tinha muitas terras, tinha muito dinheiro, ela tinha muita influência e muita importância na Idade Média. As universidades vão surgir para formar padres, para ensinar teologia para as pessoas. Os únicos livros que vão surgir na Idade Média são os monges copistas, ou seja, eles vão escrever à mão, porque não tinha prensa. Então os livros tinham que ser todos escritos à mão. E quem fazia isso eram os padres, eram esses bispos, né? Clérigos que viviam em meio que isolados na Idade Média, que só para escrever, só para estudar, para viver mesmo para Deus. Então assim a igreja vai ter um papel super importante na Idade Média. Tanto que um outro fator que é muito importante na Idade Média é a Inquisição, que é quando a Igreja Católica decidiu perseguir as pessoas que iam contra o catolicismo, que vão
colocar gente na fogueira, achando que era bruxa, só porque iam contra os mandamentos de Deus, só porque não eram cristãos. A Igreja Católica teve muita influência na Idade Média. A Idade Média foi marcada pelo nascimento das cidades. Mas já existiam cidades? Sim, já existia cidade. São as cidades que nós conhecemos hoje, né? Por causa das invasões bárbaras, por causa das doenças e de muitos fatores. As pessoas começaram a fugir das cidades e ir para o campo. Então, mais ou menos no final da Idade Média, vai começar a mudar. Primeiramente, a população vai crescer muito. As técnicas de plantio do campo vai melhorar muito. Então, eles vão gerar excedente, ou seja, fiz uma plantação e o que eu vou fazer com o que sobrou, vou vender. Então, o comércio que tinha quase morrido na Idade Média vai começar a ressurgir por agora. Mas, além disso, junto com esse renascimento do comércio, vai surgir pessoas que nem são nobres, nem são camponeses, nem suzerano, nem vassalo, que são pessoas que no futuro a gente vai chamar de burgueses. Que são artesãos, são comerciantes, são banqueiros, são pessoas que não se encaixam nessas ordens sociais da Idade Média. Por exemplo, eu sou um artesão, eu faço a minha arte, e o que é mais prático para mim é ir de cidade em cidade fazendo minha arte, ou fazer uma lojinha e me estabelecer. Então, esses comerciantes, esses artesãos, esses banqueiros começaram a se estabelecer nos burgos. Os burgos eram as muralhas do castelo. Eram as muralhas que, eram as muralhas que protegiam os feudos. Porque eu não quero ir muito longe do feudo. Ao mesmo tempo eu não vou, porque senão eu vou ter que pagar imposto para o senhor feudal. Então, eles começaram a viver perto dessas muralhas e, por causa disso, eles começaram a ser chamados de burgueses. Então, esse tanto de gente que morava perto dos burgos, que é as muralhas, começou a criar casa, começou a criar comércio. Então, assim, muita gente começou a morar perto dos burgos, e as cidades foram nascendo, as cidades medievais, com pessoas que viviam lá, produziam lá. Uma coisa importante que os burgueses artesãos começaram a fazer foram corporações de ofício, guildas, que são clubinhos de trabalhadores, para valorizar o seu ofício. Por exemplo, eu sou um costureiro, eu me ajunto com outros costureiros para a gente marcar um preço para nossas roupas, para não ter muita competição entre nós. Então, eles começaram a criar essas comunidades de artesão, de trabalhadores de manufatura, e com isso começou a surgir novas práticas, como, por exemplo, os bancos, a usura. Cada feudo era uma unidade separada, cada um se administrava sozinho. Então, às vezes, os feudos tinham moedas diferentes, falavam em línguas diferentes. Os banqueiros são chamados de banqueiros porque eles sentavam em banco do lado de fora dos feudos com a moeda do feudo para trocar com os viajantes que vinham com outras moedas. E acabou surgindo a usura, que é eu emprestar dinheiro para a pessoa cobrando juros, que é algo que a igreja condenava muito. Outra coisa importante que aconteceu com as cruzadas foi as relações comerciais se expandiram. Isso foi acontecer principalmente nas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, que são duas cidades italianas muito famosas lá no litoral, que são cidades que sempre tiveram contato com o Oriente, contato
com outros países, contato com outros povos, para fazer troca comercial. E para finalizar, a gente vai entender agora por que a Idade Média acabou. Eu já estou encerrando o vídeo. O que a gente chama de crise da Idade Média, por ser resumida em 3 palavras, então, quais são as 3 palavras que podem ser resumidas? Fome, peste e guerra. Guerras. Uma das coisas que ajudou o colapso da Europa medieval foi as guerras na época da Idade Média. Foi a descoberta da pólvora. As lutas não serão pessoas brigando com espada ou com cavalos, não. Mas agora você tem canhões. Uma coisa que vai virar armas no futuro. Então assim são guerras mais violentas, com mais morte, e a Guerra dos 100 Anos. Como que foi a Guerra dos 100 Anos? Que foi entre a França e a Inglaterra, que durou 116 anos. Por isso que foi chamado de Guerra dos 100. Por isso que foi chamado Guerra dos 100 Anos. Porque o rei da França morreu. E naquela época na Europa todo mundo era parente. Para fazer relações diplomáticas, os reis casavam suas filhas. Os reis casavam suas filhas. Os príncipes e as princesas, então, basicamente todas as famílias reais da Europa eram parentes. Então, o rei da França morreu, sem deixar nenhum herdeiro para o trono. E o rei da Inglaterra era sobrinho desse rei da França, que morreu. O rei da Inglaterra estava querendo ser o rei da França e os franceses não queriam de jeito nenhum. Então estavam tentando colocar o primo do rei da França no poder. Então a Guerra dos 100 Anos foi basicamente essa briga dos ingleses querendo assumir o trono da França e os franceses querendo colocar um francês lá no trono. Então foi basicamente Inglaterra versus França, pelo domínio da França. Mas foi uma guerra muito terrível, foi uma guerra que durou 116 anos, matou um tanto de gente, destruiu o território da França e gerou muita instabilidade. Outros fatores principais que ajudou na queda do feudalismo ao final da Idade Média foram a fome e a peste. Primeiramente a fome. Vão ter muitas mudanças climáticas na Europa que não vão ajudar os camponeses a plantar Muita gente vai começar a passar fome. Quando a peste começar, vai ter menos pessoas produzindo comida no campo. E aí, muita gente realmente vai começar a passar fome. Outro problema foi a peste. A peste negra ou peste bubônica é transmitida pela pulga do rato. Essa doença veio lá da China, veio lá do Oriente até a Europa. Era provavelmente... Chegou para a Itália, os italianos estavam fazendo comércio com o Oriente. Eles conseguiram importar uma doença do extremo Oriente, do extremo Oriente do mundo, até lá. Então assim, a peste negra foi essa doença que veio lá do Oriente e dizimou a população da Europa. 1/3 da população da Europa morreu. Foram mais de 70 milhões de pessoas que morreram nessa doença. Isso deu uma crise muito grande na Europa. Por quê? Primeiramente, na época que a doença chegou, eles não sabiam que era uma doença causada pela pulga do rato. E a Igreja Católica e as pessoas não sabiam explicar direito o que estava acontecendo. Então começou a ser falado que essa doença era um castigo de Deus. A peste negra gerou um grande pânico na Europa. Tanto que a gente tem várias imagens famosas dos médicos que tentavam curar pessoas da peste negra, que para não se contaminar, eles usavam aquelas máscaras de bico fino. Só que o que acontece é que a Idade Média ainda está rolando. Só que ainda existe o feudalismo na Europa. E aí os senhores feudais continuam exigindo dos camponeses, continuam exigindo dos seus servos que eles produzissem a mesma quantidade de trabalho.
que eles ainda plantassem, que eles ainda pagassem aquele tanto de imposto do senhor feudal. Isso não se piorou. Isso não só piorou a forma que já estava acontecendo na Europa, mas gerou uma briga muito grande entre os camponeses. Gerou várias revoltas camponesas de pessoas se revoltando. Os camponeses começaram a se revoltar. E aí, contra esse regime, os camponeses se revoltaram, contra esse governo, contra o suzerano e todo esse sistema do feudalismo. Porque as pessoas já estavam passando fome, já tinha uma doença matando todo mundo na Europa. E os senhores feudais ainda exigiam que eles pagassem um tanto de tributo. Então os camponeses começaram a se revoltar, e essas revoltas são importantíssimas para o fim da Idade Média. Elas vão fazer um recuo, a centralização do poder. Com esse tanto de revolta camponesa, os nobres começaram a ficar apavorados, porque eu sou nobre. Não consigo administrar esse tanto de camponeses revoltados no meu feudo pequeno. E aí a nobreza começou a juntar os seus exércitos com os exércitos do rei. Eu que estou aqui administrando o meu cômodo, vou ajuntar com os exércitos do outro cômodo da minha casa, do banheiro, da cozinha, da sala, para todo mundo proteger minha casa, junto. Então, o que aconteceu? Foi que essas revoltas camponesas, a nobreza começou a ficar mais centralizada. Eles começaram a pedir ajuda pelo rei. E aí o rei começou a ter um pouco mais de poder. Começou a centralizar o seu poder. Se antes, eu que sou o rei da minha casa, é um exemplo, tá, gente? Eu que sou o rei da minha casa. Antes, só governava o meu quarto. Agora, vou governar a minha casa inteira. Porque quem estava administrando a cozinha, o quarto e o banheiro, vai precisar da minha casa, vai precisar da minha ajuda para defender a casa. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A nobreza começou a se juntar perto do rei. E os reis começaram a ficar mais poderosos ainda, depois da Idade Média. E é aí que vai surgir o absolutismo. O absolutismo é quando o rei é tão poderoso, mas tão poderoso que o Estado é o rei, basicamente. Os reis vão ficar muito poderosos e vão conseguir todo o poder na mão. Vão conseguir todo o poder nas mãos. Tem uma frase do Luís XIV que é: o Estado sou eu. E a nobreza, que antes era super independente, que lutava, uma nobreza militar, vai começar a virar uma nobreza campesã. Antes, os nobres, que eram administradores, eram quase reis. Agora vão virar nobre, que vive na corte com o rei, que são um pouco mais bobo da corte. Que vive mais perto do rei, que não fazem nada, não pagam imposto. Sabe esses nobres que a gente vê no filme da França, né? Esses nobres que não fazem nada da vida, só fazem festa. A nobreza vai começar a virar um pouco disso. Esse final da Idade Média vai ser o início da formação do Estado moderno. Porque o poder vai se centralizar na mão do rei. Daqui a pouco, esses reis vão querer formar estados unificados e a nobreza vai ficar enfraquecida, além do surgimento de uma nova classe social, que é a classe dos burgueses. No final da Idade Média, vão surgir novas formas sociais, uma nova divisão de trabalho. Agora você pode ser um artesão, um comerciante, um mercador, um clérigo. Tem muito mais opção
do que você pode ser na vida. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho logo abaixo, ative o sininho para receber todas as notificações. Já deixa o seu like e até amanhã. Tchau!